Quem tem diabetes, será que pode consumir a castanha do Pará? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Essa castanhinha aqui, ela pode ser um excelente aliado de quem tem diabetes, porém tem algumas ressalvas. Vamos falar sobre elas agora. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma forma acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil, independentemente do tipo de diagnóstico que você possa vir a ter. Diabetes tipo 1, pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipulada ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para estar aqui, sempre aprendendo e evoluindo o seu tratamento de uma maneira inteligente e que vai te ajudar a fazer as melhores escolhas aí na sua casa. E no episódio de Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar essa nossa amiguinha aqui, que é a castanha do Pará, que é uma castanha que é consumida com certa frequência em muitos lares, apesar de ser um produto bem caro. E a gente acaba tendo muita dúvida em relação ao consumo da castanha do Pará ou não. Então, no vídeo dessa semana, nós vamos sanar essa dúvida a partir de agora. Lembrando que essa quantidade aqui é para vocês terem uma noção. Nós teremos aí por volta de 40 gramas de castanha do Pará aqui nesse potinho. Só que nós vamos avaliar na tabela nutricional 100 gramas de castanha do Pará para poder facilitar o seu entendimento. Ela vai estar aqui agora, nós podemos verificar aqui em 100 gramas de castanha do Pará, ou seja, mais ou menos o dobro dessa quantidade aqui, nós teremos 656 calorias. Uma quantidade muito alta de calorias em 100 gramas de castanha do Pará. Então já acende um super alerta aí para você que tem diagnóstico de diabetes. Em relação à presença de carboidratos, em 100 gramas de castanha do Pará nós teremos 12,27 gramas de carboidrato, ou seja, uma quantidade ok, aceitável em relação à presença de carboidratos. Já em relação à presença de proteínas, nós teremos 14,32 gramas, uma quantidade até maior do que a presença de carboidratos. Já a presença de gorduras, nós teremos 66,43 gramas de gordura, ou seja, tem muita gordura na castanha do Pará, por isso que a gente tem uma quantidade tão elevada de calorias. Já a presença de fibras, nós teremos 7,5 gramas de fibras, que é uma quantidade bem ok, e isso é super interessante. Agora, respondendo a pergunta se o diabético pode comer a castanha do Pará, o diabético pode sim consumir a castanha do Pará, desde que evite excessos. Se você comer, por exemplo, uma porção como essa todos os dias ou mais de uma vez por dia, você vai estar consumindo aí só de castanha do Pará mais de 300 calorias e isso pode acabar atrapalhando no seu processo de emagrecimento ou pode acabar atrapalhando você por causa do aumento do seu peso, se você está com excesso de peso. Só que para quem tem diabetes e está precisando aumentar um pouco o peso corporal, está com a glicose bem controlada, a castanha do Pará é um excelente aliado, pois tem menor quantidade de carboidrato, tem maior quantidade de calorias e vai ajudar você a aumentar o seu peso corporal. Então, para o diabético que está com menor quantidade de peso corporal e quer ganhar um peso, a castanha do Pará pode ser um excelente aliado. Apesar de ser uma castanha mais cara, muitas pessoas acabam tendo um acesso e pode ser um aliado para poder acrescentar, por exemplo, 40 gramas de castanha do Pará junto de um iogurte natural com um pouquinho de whey protein,
de baixa quantidade de carboidratos, e assim você já vai ter uma refeição mais calórica, que vai promover o aumento de calorias que você consome ao longo do seu dia e, consequentemente, vai promover o ganho de peso. Só que você não deve comer somente fontes de gorduras, como no caso a castanha. Se você quer ganhar peso corporal, mas precisa ganhar massa muscular magra, você tem que consumir também mais proteínas, mais legumes, mais verduras, diminuir os carboidratos e assim alcançar maior quantidade de massa muscular magra, que é o que todo diabético precisa alcançar. Você não tem que ganhar peso e ganhar gordura, você tem que ganhar peso e ganhar massa muscular, para que dessa forma o seu corpo trabalhe melhor, ele entre em um processo mais interessante para facilitar com que você consiga controlar a sua glicose, manter a sua glicada ok, sem ter que ganhar gordura, massa gorda. Massa gorda não é interessante. Se você chutar o balde e comer muita quantidade de castanha, achando que vai ganhar massa muscular somente, não vai ganhar também gordura, e isso não é tão interessante para quem tem diabetes. E essa dica é super importante, tá ok? Outra dica importante é: tenha uma balança digital aí na sua casa para você pesar os seus alimentos, para você, por exemplo, não comer de uma vez só 100 gramas de castanha achando que comeu 50. Isso pode acabar prejudicando o controle da sua glicose, causando aumento do seu peso corporal. É super importante que você tenha essa balança. É barata, é fácil de encontrar, você pode comprar pela internet. Caso você queira comprar na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição. Dessa forma, comprando através desse link, você ajuda no meu trabalho para que eu possa continuar aqui criando os vídeos, educando vocês em relação a como melhorar os seus hábitos alimentares e ganhando cada vez mais saúde. Tá ok? E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes essa semana. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo para que eu possa pegar a sua dica de alimento, suplemento, e assim a gente consegue ajudar a cada vez mais pessoas para que elas possam controlar a glicose melhor, ter mais saúde, mais qualidade de vida e assim por diante. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e, principal, não deixe de compartilhar os vídeos do canal Edu Diabetes para que você possa, assim, me ajudar a evoluir o canal, a expandir o conhecimento para cada vez mais pessoas e assim nós podemos jogar informação para cada vez mais diabéticos que acabam tendo muita dificuldade em melhorar o controle devido à falta de informação. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de maratonar os vídeos do canal Edu Diabetes para que você possa conseguir melhorar o seu tratamento, evoluir o seu conhecimento e assim alcançar cada vez mais saúde e muito mais qualidade de vida. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.